Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Olá, amigos da Liberal FM 102.1. Hoje no Olho Vivo, momento com o Melo, vamos entrevistar a grandiosa escritora Iris Parisotto Calderaro aqui na Liberal FM. Iris, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigada pela oportunidade que você está me dando. Imagina. Dona Iris, como é que surgiu a sua, digamos, a sua carreira? Como é que foi os primeiros passos aí em virar escritora? Eu comecei a ser escritora depois de aposentada. Eu sempre me preocupava porque havia muitos escritores, muitos livros que publicavam assim, a imigração italiana, falavam das dificuldades que os imigrantes viviam na Itália, falavam das viagens como eram difíceis, falavam como era difícil o seu começo aqui no meio das matas. E muitos livros havia que falavam sobre isso, mas ninguém falava, por exemplo, das histórias que os avós contavam, que os imigrantes contavam para encantar os filhos e os netos, porque as crianças gostam não das histórias reais, talvez sim das histórias reais, mas eles gostam de fantasias. E eu gostava tanto, quando era criança, de escutar as histórias que os avós contavam, depois meu pai contava. E essas histórias eu não encontrava escrita em lugar nenhum. Inclusive, eu morei em Porto Alegre, eu procurei em todas as livrarias, grandes livrarias de Porto Alegre, a Saraiva, a Cultura, para ver se eu encontrava alguma história ou algum escrito sobre as histórias que os imigrantes contavam. Eu nunca encontrei. Então, eu pensei que eu era uma pessoa que devia fazer isso, porque eu sou neta de imigrante italiano, ainda lembro essas histórias, e eu já tenho uma idade também. Então, as crianças de hoje, os jovens, eles encontraram livros para ler, e então eles não estavam muito preocupados com as histórias dos imigrantes, enquanto que eu, quando criança, só escutava as histórias oralmente, sem livros para ler, as histórias que os imigrantes contavam, e eu adorava, e os meus irmãos adoravam, e meus primos, e todas as crianças adoravam, e a gente contava e recontava as mesmas, porque não eram tantas as histórias como tem agora. Dona Iris, a senhora contou muito sobre a história dos livros e falou muito da questão italiana. A senhora basicamente se propõe a escrever livros em italiano? Na verdade, existe assim duas expressões: o italiano, que é o italiano gramatical, e o italiano, que é a língua que nós falamos aqui agora no Brasil, que se originou do dialeto vêneto da Itália, né, que se misturou com outros dialetos também, porque vieram pessoas da Itália de várias regiões e aqui se encontravam, e que se misturou também com a língua portuguesa. E essa língua, que agora é reconhecida no Brasil como língua, vamos dizer, patrimônio nacional imaterial, então é reconhecido como língua, ela é chamada de italiano, para diferenciar do dialeto vêneto da Itália. Por quê? Quando meus avós vieram, eles falavam dialeto vêneto, mas misturaram as línguas com outros dialetos e com o português. Então, para diferenciar, chamam de italiano. Não sei se expliquei. Que é diferente do italiano gramatical. Perfeito. Então, é uma boa explicação, né? Essa diferença, né, do italiano para o italiano, né? Sim, do italiano, é diferente. Então, assim, o italiano é a língua gramatical, o dialeto vêneto é a língua que os avós trouxeram, mas depois se misturou com outros dialetos, e o português que, para não chamar de dialeto vêneto, porque já tinha se diferenciado muito do dialeto vêneto da Itália, então resolveram chamá-lo de italiano. E assim foi reconhecido no Brasil essa língua como italiano. Muito bem. A senhora me contou na Expo Bassano deste ano que a senhora foi a primeira formanda, digamos assim, a primeira mulher, ser humano de Nova Bassano ao entrar em universidade, né? Conta um pouquinho sobre a história e ser a primeira, digamos, estudante, né, na época em ingressar a uma universidade.
Sim, olha só, eu sou, então, a segunda geração dos imigrantes, tá? Meus avós, meus pais, depois eu. E naquela época, não havia escola aqui, somente até a quarta série. E eu tinha a quarto ano chamado primário, eu tinha uma vontade imensa de estudar. Eu até chorava porque meu pai não me deixava. Nós éramos em 8 irmãs, né? Eu tinha mais 4 irmãos, e meu pai dizia: os homens podem estudar, porque não perdem o nome, mas as mulheres perdem o nome, e eu não posso dar estudo para todas. Então eu chorava, né? E um belo dia ele se cansou, me deixou, me acompanhou, me levou para um colégio que na época não havia escolas públicas de nível secundário, só havia escolas públicas estaduais de nível primário. E para estudar no nível secundário da época, estou usando as expressões da época, que o nível secundário corresponde agora ao segundo grau, vamos dizer. E só tinha em escolas particulares, geralmente separadas de maristas e de freiras. Então, meu pai me levou no colégio de freira, e assim eu fui, né? E eu fui de Nova Bassano, a primeira mulher e um homem, fomos em dois, uma mulher e um homem que voltaram a Nova Bassano com curso superior. E aqui havia os padres compraram um terreno para abrir uma escola agrícola, e havia os padres lecionando as disciplinas português, matemática, história, e havia professores técnicos agrícolas de segundo grau, somente. E a escola não podia ser autorizada porque não tinha pessoas com curso superior. E quando viemos, então, este senhor que se chamava argentino, e eu, e mais uma pessoa que casou com um médico, eles conseguiram legalizar a escola, porque então tínhamos curso superior. Então, fui sim a primeira mulher com curso superior em Nova Bassano. Embora morando na colônia, a 14 quilômetros da sede, havia aqui, era distrito Nova Bassano quando eu cheguei, não era município, havia uma cidadezinha, e nem as pessoas da cidade tinham curso superior, né? Inclusive o dentista era prático, não tinha curso superior, só tinha um médico com curso superior aqui em Nova Bassano. Então eu fui a primeira que veio lá da colônia, me sentia muito feliz, e com curso superior. E era não há muito... distância né, dona Iris, não há distância para o estudo e também não há barreiras para o estudo, né? Então a senhora aí colocou o nome, seu nome na... O seu pai até disse, né? Olha, os homens ao estudar, eles não perdem o nome, as mulheres ao estudar perdem o nome. E a senhora colocou o seu nome, né? Na história de Nova Bassano. Sim, é verdade. Então, não sei se eu posso te contar mais. Então aqui abri um ginásio onde eu fui professora, e depois um grupo de 5 pessoas, daí de uns 5, 6 anos que a gente estava trabalhando com o ginásio, nós resolvemos abrir uma escola de formação de professores, tudo particular, porque o Estado não valorizava escolas de ensino médio. Então, nós 5 abrimos uma escola de formação de professores, que eu tinha pedagogia, tinha pós-graduação também, e nós formamos todos os nossos professores de Nova Bassano e da região, de 9 e 10 municípios, que lecionavam tendo somente o 4º ano primário, e lecionavam para o 4º ano primário, até o 4º ano primário, com a mesma formação que eles tinham. E nós formamos todos esses professores que cursaram o normal, e depois fizeram, inclusive, concursos para o Estado, para o município, e eram aprovados. Então, vinha assim, de Nova Bassano vinham pessoas de Nova Prata, Nova Araçá, Paraí, André da Rocha, Ibiraiaras, Marau, vinham todos aqui, porque não tinha escola de ensino médio, formação de professores para o ensino médio na época. A senhora foi digamos, uma das precursoras, então, em relação aos estudos também para os outros, né? Como é que foi o início das aulas? Como é que foi o início da sua trajetória como professora? Eu comecei trabalhando já no ginásio, não é? E imagina, isso foi em 1963, 64. Então, os nossos alunos vinham para a escola a pé, a cavalo, de bicicleta, da zona rural, eram adultos, porque não tinha ginásio antes aqui. Então, as turmas eram formadas por pessoas que tinham a minha idade como professora,
né? Uhum. Tipo 18, 19 anos, 20 anos. Tinha alunos com adolescentes e tinha crianças que tinham cursado até quarto ano, que tinham 10, 11 anos, que também estavam cursando ginásio. Então, tinha alunos de 10, 11, 12, 18, 19, 20 anos formando as turmas. E a gente lecionava para todos eles. Turmas de 40 alunos, por exemplo, a gente lecionava, das mais diversas idades. E os alunos eram assim, falavam o dialeto, muitos deles, e tinham dificuldade de aprender o português, e também muitos eram anos que não estudavam mais, porque tinham cursado até o quarto ano, e depois tinham parado e voltaram, então, para a escola para cursar o ginásio, estavam esquecidos das questões de português, de matemática, por exemplo, que eram as mais difíceis, mas a gente foi ensinando, recuperando, e eles eram muito, vinham os que queriam, não era obrigado a estudar, como agora, né? Então, eles vinham com muita vontade de aprender, né? E eu tinha muita vontade de ensinar também, era nova, assim, eu me sentia muito feliz de estar ensinando, e era, entre os poucos professores, muito valorizada, então eu atendia os alunos individualmente, até para que eles pudessem retomar os estudos e se engajarem nas séries, né, do ginásio. Com que idade que a senhora começou a trabalhar nas escolas? Completei 18 anos. Completei 18 anos, comecei a lecionar. E antes, para estudar, porque eu já te disse, nós éramos em muita família grande, meu pai não teria dinheiro para pagar estudo para todos, então eu fazia um esforço imenso para não gastar. Eu trabalhava numa casa de família. Quando era mais nova, eu trabalhava, que o pai me deixou no colégio, eu trabalhava no colégio, limpando salas de aula, para que a mensalidade fosse barata, que não custasse muito para o meu pai. Depois, quando me tornei maior, fui em casa de família, e eu trabalhava numa casa de família, ajudando nos serviços domésticos, no turno da manhã e no turno da tarde eu cursava o ginásio e o normal. Assim que eu me formei. Os tempos anteriores eram mais difíceis, né, do que hoje. Até por Eram isso, talvez, muito difíceis. hoje com a tecnologia, com as coisas bem mais fáceis, por que na opinião da senhora, os alunos são menos motivados a estudar como era anteriormente? Hoje em dia, eu não sei, eles têm tudo fácil, eles têm acesso a celular, por exemplo, desde pequenos. Às vezes a escola é mesmo interessante que os programas de celular que eles têm do computador, por isso que eles são menos motivados, porque no tempo que eu era professora, que não tinha celular, não tinha nem rádio, os alunos não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada em casa, não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, não tinha nada. Então, eles virem a cidade estudar, eles se sentiam muito estimulados. Pensar que eles podiam sair do trabalho pesado da roça, que na época era tudo manual, com enxada, com arado, e estudarem para se libertarem daquele trabalho pesado, era muito estimulante para eles. Porque na própria escola onde eu lecionava, que também era uma escola nova, e há muitos anos atrás, vamos dizer, 63, 64, 65, imagina quantos anos são. A escola também não tinha recursos dentro da escola. Então, o maior recurso era o próprio professor, era o recurso que atraía os alunos, e os livros, que eram poucos também, eram os livros das disciplinas, os mais importantes. E também tinha alguns livros de biblioteca, que depois a gente foi aperfeiçoando a biblioteca também, né? Mas no começo era assim, era o professor e o livro, e o aluno. Perfeito. Com que idade a senhora terminou a sua carreira como professora e passou a ser, digamos, escritora? Olha, deixa eu contar, eu acho que eu tinha 67 anos, porque eu trabalhei 49 anos, eu fui professora, e depois eu fiz concurso para especialista na Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, foi o único curso que aconteceu na história, incrível, e eu já tinha curso de especialização, e o único concurso para especialista que aconteceu, por acaso, eu fiz, e eu ingressei na Secretaria de Estado, então eu trabalhei novamente para me aposentar novamente, eu fiz 2 carreiras, de professora me aposentei e de especialista também. E aí, eu já tinha 67 anos, quando eu comecei
pensar que eu ia escrever, estava aposentada, né? Uhum. E eu continuo por aí, né? Eu vou te contar um detalhe. Eu estava aposentada, eu tinha um filho que morava fora do país, eu perguntei para ele, estou aposentada agora, né? O que que eu vou fazer? Pensava que ele me dissesse, vai tomar chá com as amigas, não é? Ele me disse, mãe, agora trabalha, ele me disse. Trabalha, porque quem está acostumado a andar de bicicleta e para de pedalar, cai. Ele me disse. Aí ele me disse mais uma coisa. Trabalha porque a senhora tem no máximo 100 anos para trabalhar e depois tem uma eternidade para descansar. Ele me disse. Eu me senti estimulada, porque ele também é de muito, se envolver muito. Me senti estimulada, digo, não, eu vou trabalhar. E a senhora sempre teve o amor por escrever, dona Iris? Como? A senhora sempre teve amor por escrever? Sempre, porque eu, mesmo quando trabalhava na Secretaria de Estado, projetos, planos, projetos pedagógicos, eu adorava. Eu era uma das que mais se envolvia com isso. E mesmo quando, logo que eu me aposentei, morava em Porto Alegre, eu escrevi 2 livros para professores. Eu escrevi um livro porque, enquanto trabalhava na Secretaria de Estado, eu via o que faltava para eles, o que mais eles solicitavam informações, o que eles diziam que faltava de orientação nas escolas. Então, eu escrevi um livro para professores. Fiz 3 edições, uma atrás da outra, acho que num mês e meio. É incrível o que esse livro saiu. Aí eu fiz mais um outro, então, para setor administrativo e pedagógico também das escolas, e também aí comecei a fazer palestras. Me convidavam para fazer palestras nas coordenadorias de ensino e nas secretarias municipais de educação, e compravam o livro. Aí meu marido começou assim, não se sentir tão bem, se aposentou, ficou com vontade de voltar a Nova Bassano, porque nós éramos de Nova Bassano, fomos para Porto Alegre, e depois ficamos 20 anos lá e voltamos. Então meu marido queria voltar a Nova Bassano, aí voltei, parei de viajar, porque quando a gente fazia palestra, eu ia na fronteira, o pessoal da fronteira mais me chamava, porque eram longe da Secretaria de Estado, então eu ia para Três Passos, São Borja, para aqueles lados, Uruguaiana. E aí depois eu voltei a Nova Bassano, eu pensei, não vou mais viajar, e pensei de, vamos dizer, resgatar as histórias que os avós contavam, que os tios contavam, que os imigrantes contavam, para que não viessem ser esquecidas para sempre, porque essas histórias não estavam registradas em livros. Então eu pensei de começar a fazer esse trabalho. E eu escrevi em português. Publiquei 4 livrinhos em português. Aí uma pessoa que esteve em Nova Bassano, que mora na Bélgica, e que quando morava no Brasil, ele começou a resgatar o italiano, né? Ele me disse, escreve em italiano. Né? Eu não acreditei no começo. Depois ele insistiu tanto que eu escrevi o primeiro livro e a Itália comprou. Eu lancei esse livro, o primeiro livro em italiano que eu escrevi, eu lancei no momento que 50 italianos estiveram aqui em Nova Bassano. Aí eles compraram o livro, gostaram muito, que aqui a gente estava cultivando o nosso italiano, que é o dialeto vento deles, né? E eles compraram o livro e depois da Itália, senhoras de idade, vovós, mandavam buscar o livro para presentear os netinhos no Natal, né? Eu fiquei muito feliz, vendi muito mais na Itália do que aqui, aquele primeiro livro. E agora, esse que foi lançado esses dias, é o segundo livro escrito em italiano, que também está sendo, assim, muito bem recebido aqui também. E eu já enviei para as bibliotecas da Itália, né? E para pessoas que eu cheguei a conhecer da Itália, já enviei para eles também. Que maravilha, né? Além das vendas, então, no Brasil, consequentemente, até pela língua, né, pelo italiano, também vai, então, Sim. para as livrarias e para a população da Itália. São quantos livros publicados, dona Iris, até o momento, da senhora? Esse é o 8º. 8º. Qual que foi o primeiro? O primeiro foram 2 livros para professores. O primeiro foi Plano de Estudos,
E outro foi organização pedagógica e administrativa da escola. Foi o segundo. Depois, o primeiro que eu publiquei foi Barba Sucon, mas eu dei o título em italiano, mas eu escrevi ele em português, né? Porque eu não acreditava que escrevendo em italiano tivesse sucesso. Então, eu escrevi em português, mas eu tinha escutado em italiano dos avós e dos pais. Qual que seria o significado de Barba Sucon? Barba Sucon, na verdade, eu dei um significado para eles como eu entendi que era criança. Quando eu era criança. Agora me disseram que não é esse o significado. Mas quando eu era criança, eu entendia que Barba Sucon era um homem cabeçudo. E na história ele é um homem cabeçudo. Sucon é um título que a gente dá para as pessoas que vão dizer, difícil de entender, né? Então eu achei que ele era um homem cabeçudo, porque na verdade na história ele é cabeçudo, né? Ele queria viver diferente dos outros, às custas dos outros e tal, então chamar Barba Sucon. E na Branca de Historiete, que foi o último que a senhora lançou, quanto tempo a senhora ficou escrevendo esse livro? Bom, esse livro, ele tem uma história, não sei se é muito contar essa história. Esse livro, eu fiz um projeto e mandei para a Itália, porque eu achei que a Itália aprovasse e financiasse, né? E a Itália aprovou, porém, ela me fez exigências que eu achei que era muito trabalhoso para atender às exigências. Então, uma pessoa que mora em Caxias do Sul, que se chama João Tunus, ele me disse, não faz, depois fazer a prestação de contas, tu não sabe, é muito trabalhoso, já é trabalhoso aqui no Brasil, mas para a Itália é muito mais difícil, porque tem que transformar em euro, é diferente, eles são exigentes. É uma outra moeda, né? É uma outra moeda, né? Então ele me disse, se tu quer financiamento, ajuda, pede para a nossa Secretaria da Cultura, mas não para a Itália. Então eu desisti do projeto para a Itália e fiz aqui. E olha só, e aqui, quando eu continuei o projeto aqui, uma pessoa, não sei se você estava no lançamento, chamado Oscar Todeschini, que tem uma empresa de produtos agrícolas, né? Ele planta agronegócio, ele é do agronegócio. Ele se ofereceu a me ajudar a financiar o livro, né? Foi maravilhoso. Então, não precisei prestar contas nem para o estado daqui, nem para a Itália, e com ele foi muito fácil. Que bom. Como é que tá as vendas desse livro, dona Iris? A senhora recebe feedback também dos italianos? Olha, eu agora enviei para a Itália. Eu não sei se eles vão pedir ou não, né? Porque eu recém mandei. E outra, para mandar um livro para a Itália é muito caro. A forma mais barata custa mais de R$40 para mandar um livrinho, porque depende do peso do livrinho, né? Então, eu mandei na forma mais barata e demora mais tempo. Então, o livro tem que chegar. Geralmente, eles me comunicam quando eles recebem um livro, mandam até uma correspondência agradecendo. Aconteceu isso na outra vez, não sei se dessa vez vai ser a mesma coisa. E depois, se alguém se eles fazem pedido, eles encaminham, eles têm meu e-mail, eles fazem por e-mail. Com que idade? Isso, hoje. Eu tenho 79 anos. Ai, perdão. Então, então a senhora se aposentou com 67, em termos de professora, e dos 67 aos 79, então, escritora. Então, são 8 livros em 12 anos, é isso? Sim. É bastante coisa, né? Mas eu trabalhei muito. Mas eu tenho trabalhado bastante. Olha, o trabalho de fazer um livro, só quem faz sabe. É muito trabalhoso. Esse livrinho último, eu dizia assim para uma amiga, se eu tivesse construído um prédio, eu já teria concluído e o livro ainda não está pronto. Dona Iris, quais são os livros assim, que a senhora guarda com mais... Claro, todos a senhora guarda com carinho, mas quais a senhora, assim, digamos, tem um apreço maior que a senhora fez? São 8 livros, né? Como a senhora disse. Do que eu fiz? Olha, o que eu mais tenho apreço é o primeiro, porque eu contei a história que eu mais gostava de escutar, que o meu pai contava à noite, né? Era uma história assim, do Barba Sucon, que ele dava medo na gente, e a gente gostava da história, mas a gente gostava de sentir medo. E depois a gente ia dormir, a gente não tinha luz elétrica, a gente tinha uma vela,
né, vela querosene, e a gente botava a velinha embaixo da cama para olhar se o Barba Sucon não estava lá. Então, como nós éramos muitos irmãos, né, tínhamos meus irmãos mais velhos, irmãs mais novas, a gente, todo mundo num quarto, para a gente se contar a história e para brincar de Barba Sucon. Um contava e depois todo mundo se escondia embaixo das cobertas, né, dizendo que o Barba Sucon estava embaixo da cama. E a gente brincava disso, era uma forma de brincar. Então, era o que a gente mais gostava, porque assim, mas o Barba Sucon, no final, ele ficou bom, sabe? Porque no começo, ele era comedor de crianças, viu? O Barba Sucon. Então, a gente sentia medo, e a gente gostava desse medo, sabe? E porque, claro, que a gente sabia que não existia, mas a gente, como criança, a gente fantasiava, e a gente gostava de fantasiar. Os livros que a senhora faz é mais propriamente para crianças ou não? Sim, esses livros que eu faço são mais de literatura infanto-juvenil, mais para crianças, até a quarta série. Olha, aqui em Nova Bassano, e também já fui em outros municípios que eles me convidaram para contar as histórias, ler as histórias, até para crianças da educação infantil, eles também gostavam, mas é mais destinado para crianças de primeira a quarta série. Dona Isis, quais são os 8 livros que a senhora fez? A senhora já contou um pouco do primeiro e do segundo também, do Las Brancas de Historiete. Mas quais são os outros? Os outros, um é assim, El Caneto Furbo, o cachorrinho esperto, era, né? Outro livro, Cachorrinho Esperto, mas só que eu contei em português, por isso eu coloquei, assim, até uma pessoa me disse, bota essa historinha que as crianças gostaram muito no italiano também, então esse Cachorrinho Esperto também está no último livro que lancei, tá? Outro livro que eu lancei é A Brécia, né? Também tinha lançado em português, agora eu botei aqui dentro desse livro. Então, nesse livro último que lancei, eu tenho 3 histórias que eu já tinha lançado em livros individuais em português. Agora, então, você até foi orientada para transformar essas histórias em italiano, então 3 delas estão no livro, que é a Titão e Titele, né? Ali é Titão e Titele, o Cachorrinho Furbo e a Brécia. E depois outras 2 novas que eu fiz. Então, são 5 histórias que estão nesse livrinho. Não sei se você recebeu esse livrinho. Tu Olha, deve eu ter ainda recebido. estou Não? para receber, Dona Iris. Estou para receber. Sim. Dona Iris, como é que a senhora busca as fontes para contar as histórias, para escrever? Como é que funciona esse processo aí de busca das fontes? Essas histórias, na verdade, eu fiz assim, sozinha, pensando, lembrando, mas eu consulto, por exemplo, outros livros escritos em italiano, não em italiano, em italiano, para me inspirar, e também eu tenho um dicionário que eu olho quando tenho dúvida de uma palavra, como se escreve em italiano, e agora também foi lançada uma gramática aqui no Brasil, uma gramática de italiano. E sexta-feira passada foi lançado um dicionário também. Eu ainda não tenho dicionário, foi lançado sexta-feira, mas eu tenho a gramática, então eu consultava a gramática para escrever correto, porque antes de 2021, a gente escrevia o italiano como a gente fala, mas agora, como tem uma gramática, eu procuro seguir a gramática de italiano. Perfeito. Ô, Dona Iris, como é que a senhora avalia os escritores hoje? Como é que a senhora, digamos, a senhora consome escritores do Brasil, da Itália? Como é que a senhora avalia esse mercado aí dos escritores? Olha, eu acho que hoje em dia, aqui no Brasil, na Itália, é muito mais valorizado o escritor do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil ainda não existe essa grande cultura da leitura, né? E os nossos escritores, eu acho assim, que nós temos bons escritores. Eu, por exemplo, assim, depende de cada pessoa que mais gosta, e depende da idade também, né? Antigamente, claro que eu gostava, quando era jovem, eu vou dizer isso por causa dos jovens, gostava de José de Alencar, por exemplo. Agora não, agora eu gosto do José de Alencar, mas assim, não me interessa mais essa leitura. Para mim, eu gosto mais de Lia Luft,
lia Luft, né? E eu gosto, mas ultimamente eu só tenho lido livros que falam da imigração italiana. Tem uma pessoa aqui bem próxima de Nova Prata, era de Nova Prata, atualmente se encontra em Veranópolis, que se chama Frei Arlindo Batistel. Ele escreveu muito sobre a imigração italiana, sobre os costumes e como eram os primeiros tempos, e eu gosto muito de ler o que ele escreve. Também estou lendo muito o que escrevia Frei Rovílio Costa, que foi a pessoa que mais resgatou o italiano, né, aqui na nossa Serra Gaúcha, por exemplo, ele era de Veranópolis também, e eu gosto de ler isso. Também tem duas escritoras italianas que vieram para o Brasil para pesquisar sobre a imigração italiana, como foi o tempo do Getúlio Vargas, que foi proibido falar o dialeto, né, o italiano, todos eram obrigados a falar o português, então elas fizeram uma grande pesquisa e elas publicaram em livros, então é esses livros que eu estou lendo agora. Muito bem. Também tem alguns escritores, vou falar o Juvenal da Castello, que ele é o presidente da Associação dos Difusores Italianos, ele lançou um livro chamado A Galina Contadina, né, em italiano também. Então eu estou lendo isso, porque já que eu escrevo em italiano, eu estou lendo o que escrevem os outros. E a senhora provavelmente aprende também com os outros, né? Claro que aprendo. Claro que eu aprendo. A gente se inspira. Dona Iris, o que a literatura significa na vida da senhora? Olha, para mim, eu vivo, significa a minha vida. Agora eu vivo lendo. Olha, eu moro sozinha, meus filhos moravam longe, depois vão ver mais perto, agora ele está indo longe também. Então eu vivo sozinha, né? Mas os livros são a minha vida, a minha companhia, o meu estímulo. Eu adoro, eu não me sinto só nunca, eu estou sempre acompanhado, por causa que eu sempre tenho livros, eu sempre tenho alguns livros de reserva, porque se eu termino um, tenho que ler os outros, né? E eu me sinto muito feliz e acompanhada por eles. Livro, celular, computador. Deu, não me falta nada. Que bom, Dona Iris, que bom mesmo. É. E para a gente concluir, Dona Iris, como a senhora avalia a sua carreira de escritora e como você se sente em ser escritora? Bom, eu acho assim, eu me acho um pouco corajosa. Eu adoro enfrentar coisas novas, enfrentar dificuldades. E fui enfrentando dificuldades que eu construí a minha vida, a minha história, e me sinto muito feliz e gosto dela, e gosto de contá-la também, né? Eu me estimo a mim mesma, porque eu lutei muito, né? E agora, como escritora, nossa, eu adoro colocar as palavras e depois, no outro dia, levantar, ver se estão bem colocadas ou trocá-las, né? Elaborar uma frase nova. Eu também estou fazendo muitos registros, que eu não sei se vão ser publicados ou não, tipo assim, como é que era no meu tempo o casamento? Como é que foi o casamento das minhas irmãs mais velhas? Eu sou a 10ª filha, já tenho quase 80 anos, então minhas irmãs mais velhas, sendo a 10ª filha, elas casaram a cavalo, né? Elas foram a cavalo, elas vinham, eram 14 quilômetros da onde eu nasci, onde nós nascemos, e elas vinham a Nova Bassano, vestidas de branco, vestidas de noiva, com grinalda e tudo, mas a cavalo, né? Então, assim, são cenas que eu me lembro, eu revivo e eu penso, ninguém imaginaria agora se a gente não conta como é que era um casamento na época, mas ele era muito festejado, né? Como é que era o batizado? O batizado também era bem diferente que agora. A mãe da criança não entrava na igreja, sabia? Só os padrinhos. E a mãe só entrava depois que recebia uma bênção do padre, imagina. E todas as coisas eram diferentes. Como é que a gente aprendeu o catecismo? Como é que era o terço? Como é que a gente rezava em casa? Se a gente não conta, vai ser esquecido. Então eu estou escrevendo muito sobre isso, mas não sei se vai ser publicado, se eu vou publicar ou não, né? Mas eu estou registrando muitas coisas. Então, como é que eram as festas? Então tem um livro, digamos, a caminho já, Dona Iris, é isso? Não sei se vai ser publicado, mas eu estou escrevendo. Mas o próximo trabalho que eu vou fazer, até no dia que eu lancei esse último livro aqui, o prefeito me cobrou
que é um pouco sobre a história da educação de Nova Bassano, porque eu acho que sou uma das pessoas que mais conhecem a história da educação em Nova Bassano, e também acho que se eu não escrever, principalmente no passado, também vai ser esquecido. Então, eu penso de fazer esse registro. Dona Iris, parabéns pela sua carreira, parabéns pelo ser humano, Iris Parisotto Calderaro, e muito obrigado pela senhora conceder a entrevista aqui nessa tarde. Gabriela, que eu te agradeço muito essa oportunidade, me senti muito feliz até pelo convite que você me fez. Eu espero, assim, de ser útil ainda por muito tempo. Eu acho que o maior prazer que eu tenho é executar um trabalho que tenha utilidade, tanto que eu faço parte de várias entidades também, onde presto serviço voluntário, porque isso me dá muita alegria. E eu te agradeço essa oportunidade, Gabriel. Com certeza a senhora é muito útil e eu parabenizo novamente a sua carreira e digo o seguinte, eu admiro muito a senhora. Aquele dia eu conheci na Expo e a senhora gentilmente concedeu uma entrevista para mim e depois até foi dar os seus autógrafos, né? Mas enfim, Dona Iris, mais uma vez eu fico muito agradecido pela senhora aceitar a entrevista e também conceder aqui nesta tarde. Mais uma vez, parabéns pela sua carreira. Eu que fico agradecida, e olha, eu quero agradecer às pessoas que se derem ao trabalho de escutar esta entrevista. Né? Muito bem, essa então foi a escritora Iris Parisotto Calderaro no Olho Vivo, momento com ela aqui na Liberal FM. Tchau, Dona Iris, até a próxima. Tchau, muito obrigada. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.